Meus amigos, o vídeo hoje talvez fique um pouco longo, porque eu gostaria de ter certeza que a compreensão com relação à palavra racionalidade fique bem clara. Todos que frequentam esse site, tanto em textos que eu tenha produzido ou em vídeos que eu tenha postado, já terão compreendido que eu tenho o Berto Roden como uma das mais importantes, ou talvez a mais importante referência para a minha vida. Nos mais de 50 livros que ele publicou, ele deixou muito claramente definido o que seriam os postulados do que ficou convencionado como filosofia universica. Naturalmente que ele tem uma relação de proximidade intelectual muito grande com Teilhard de Chardin, Gandhi e Einstein mesmo, com quem conviveu nos Estados Unidos, mas o filósofo brasileiro consegue, nessas suas publicações, deixar muito clara a visão que se deve ter do significado da vida para o ser humano. Eu gostaria de explorar hoje o aspecto do processo do ser humano como um ser evolvível, né, que está em permanente evolução. Era animal, hoje vive um estágio de intelectividade no caminho da racionalidade. Eu gostaria que isso ficasse bem claro para que a mensagem que eu quero deixar ao final seja adequadamente compreendida, não pareça pura e simplesmente uma grosseria, uma agressão. Se diz na filosofia universica que o ser humano ainda não é um ser racional. A gente aprende na escola, o ser humano é um ser racional, diferente do restante dos seres animais, porque tem inteligência. Na filosofia universica nós dizemos que o ser humano está vivendo hoje, na sua esmagadora maioria, um estágio de intelectividade. Ele tem inteligência e caminha a expectativa como um ser evolvível que evolui para um nível superior que na filosofia universica se identifica como o nível da racionalidade. E fica muito claro que esse processo evolutivo é um processo sofrido, é um processo que se estrutura em cima de permanentes conflitos, né? Esse estágio de evolução da intelectividade para a racionalidade implica num conflito permanente entre o abstrato e o concreto, o vertical e o horizontal, entre o ego e o eu, e que Roden sintetiza de maneira muito inteligente, muito fácil de ser compreendida, entre o conflito entre o querer e o dever. Quer dizer, o lado intelectivo do ser humano sinaliza o querer, e o seu lado racional, o dever. E esse conflito permanente entre o querer e o dever que geraria o que chamamos de sofrimento. Quer dizer, quando eu deixo de fazer o que no âmago, no íntimo eu sei que é o meu dever, e sucumbo às pressões do querer, eu tenho consciência de que eu fiz alguma coisa que não era o ideal.
E se diz na filosofia universal que o homem racional é aquele que desenvolveu a capacidade de querer o seu dever. Ele se regozija ao exercitar o seu dever. É um processo evolutivo interminável, não é? Até porque nós sabemos que o finito está a uma distância infinita do infinito. Quer dizer, essa racionalidade, vamos chamar racionalidade perfeita, ela é inatingível. E esse conflito entre o querer e o dever gera uma série de problemas, uma série de dificuldades, uma série de sofrimentos. Vamos usar essa expressão. Tentar dar alguns exemplos simples para tentar dar lógica à reflexão. Uma mãe que se veja na contingência de roubar uma fruta na mercearia, na feira, em razão da circunstância do seu filho estar passando fome, o lado intelectivo dela a justifica por fazer aquilo. Não, meu filho está passando fome, eu estou vivendo uma situação que não tem alternativa. Ela se explica. Então, no fundo, ela sabe que fez uma coisa errada, porque ela sabe que ela não pode roubar a fruta. Então, esse conflito entre o que ela quer fazer para satisfazer a demanda imediata que ela tem da fome do filho, a leva a fazer alguma coisa que ela sabe que não está correta. Quando o indivíduo avança um sinal, ele sabe que fez uma coisa errada. E rapidamente o lado intelectivo dele encontra uma série de justificativas para que ele tenha feito uma coisa que ele sabe que é errado, mas ele sabe que ele errou. Dependendo das circunstâncias em que aconteça o conflito entre o querer e o dever, isso pode ganhar conotações mais complexas e ter repercussões mais sérias. Um indivíduo que trai a sua esposa, além dele saber que está fazendo alguma coisa errada, e a despeito dele encontrar 1000 explicações para si mesmo do porquê que ele fez aquilo, não só ele fica com esse drama de consciência, de se saber tendo feito alguma coisa errada, como ele pode trazer transtornos para a vida da família, sofrimento não só para ele, mas para a esposa, problemas complexos no relacionamento da família, do lar, algumas sequelas psicológicas para os filhos. Então, esse conflito permanente entre o querer e o dever, ele pode se circunscrever a uma consequência unicamente pessoal, dependendo do tipo de conflito, mas pode ter consequências maiores para terceiros, né? Quando a gente fala de um servidor público, isso ganha uma dimensão especial. O próprio nome de servidor público gera uma clara conotação de que aquele indivíduo, ele, ao ocupar um cargo no serviço público, ele deve prestar serviços àqueles que o mantêm naquele cargo, seja pagando o seu salário indiretamente através do recolhimento de impostos, seja também indiretamente através desse recolhimento, viabilizando a existência do órgão que lhe dá o emprego, que lhe dá o cargo. Então, na medida em que esse servidor público, por qualquer circunstância, experimente esse conflito entre o querer e o dever, ele tenha interesses
pessoais que o levem a fazer alguma coisa que não é estritamente o que se espera do ocupante daquele cargo, isso começa a ter desdobramentos complexos para outras pessoas, para outros cidadãos. Então, esse problema vai ganhando uma complexidade cada vez maior na medida em que esse servidor público ocupa cargos nos quais o seu desempenho gera desdobramento, gera consequências por uma quantidade maior de cidadãos, dos seus concidadãos, aqueles que, por alguma razão, o colocarem naquele cargo, mesmo que indiretamente. Cada um desses servidores públicos, eles têm como seu dever as regras, as normas, os estatutos que regulam o desempenho da sua instituição, né? O que se espera, por que existe aquela instituição, qual é a razão de ser da sua existência, o que se espera que ela produza em favor da coletividade e das regras que definem o desempenho do ocupante daquele cargo. Na medida em que ele seja incompetente, né, que desempenhe de forma inadequada o seu papel, algum tipo de consequência vai acontecer, vai se manifestar no interesse, no desrespeito ao interesse daqueles que dependem do desempenho do órgão e indiretamente do cargo. Nesse contexto, eu volto a insistir num tema que já abordei seguramente algumas vezes no site, que é o da militância política. Quer dizer, quando um indivíduo, ele ocupando um cargo público, como servidor público, concursado ou não, e se não é concursado, isso ganha até uma dimensão mais complicada, né? Porque ele foi colocado ali na expectativa de ser o indivíduo ideal para ocupar aquele cargo. Mas quando ele se vale da sua posição naquele cargo, naquela instituição, para conduzir a sua atividade profissional como ocupante daquele cargo, motivado, movido por interesses outros que não sejam os que estão estabelecidos, especificados para serem os que vão ser desenvolvidos pelo ocupante do cargo, aí fica claramente materializado esse conflito do querer com o dever, quer dizer, ele coloca acima daquilo que seria o seu dever, motivações menores e com certeza com prejuízos que podem ser de grande monta em função desse cargo que ele está ocupando. Ele está ali, ele tem uma obrigação, ele tem um dever, e no cargo do servidor público a coisa ganha uma dimensão maior, porque ele é pago para isso, ele é remunerado para isso, e dependendo do cargo ele pode ser regiamente remunerado para exercer aquela função. Ele não tem direito de fazer o que quer ali. Não é? Isso precisa ficar muito claro. Ah, mas eu acho isso, não tem que achar. Ele tem que fazer aquilo que se espera do ocupante daquele cargo. Então, essa falta de compromisso com o dever, que o afasta da racionalidade, do estágio de evolução do ser humano
que na filosofia universal se batiza de racionalidade, e ele permite que a sua intelectividade justifique que ele faça, que ele tenha um desempenho reprovável, censurável, com consequências que podem ter uma dimensão importante para aqueles concidadãos que dependem da circunstância de que o exercício daquele cargo seja feito da forma como se espera que seja feito por aquele que ocupa o cargo. Eu estou dando uma volta grande e fazendo questão de destacar essa necessidade de que o servidor público se esforce, se empenhe, se dedique obstinadamente a ser racional, a querer o seu dever. Porque toda vez que ele não age dessa forma, ele está sendo desonesto. Ele está sendo desonesto. Vamos prosseguir essa reflexão e agora imaginar que o cargo que esse servidor público ocupe seja o cargo ao qual compete tomar decisões importantes sobre conflitos que possam surgir no contexto da coletividade. As normas sociais, as normas de direito, são estruturadas ao longo da história de uma coletividade com o propósito de garantir harmonia, equilíbrio. E toda a estrutura jurídica e toda a estrutura da justiça numa determinada coletividade, numa determinada sociedade, ela é feita buscando a pacificação dos espíritos, a pacificação das relações entre os integrantes daquela coletividade. E esse processo de busca de pacificação, esse processo de respeito às normas que foram estabelecidas, ele acaba impondo a necessidade de que um determinado cidadão, ao qual se atribui a responsabilidade de julgar os processos que envolvem os conflitos da coletividade, esse indivíduo seja o mais racional de todos. Ele precisa ser o mais racional de todos. Ele não tem direito de querer coisa nenhuma. Ele só tem dever. Ele tem que desenvolver, se empenhar obstinadamente para aprender a querer unicamente o seu dever. Ainda que isso, no seu âmago, no seu íntimo, possa afrontar outras dimensões do seu querer. Mas ele será tanto mais racional quanto mais ele for capaz de querer o seu dever. E qual é o seu dever? Está estratificado na legislação. No caso específico ao qual eu estou querendo chegar, dos juízes do STF, o seu dever é respeitar a Constituição. Não tem alternativa. Eu não gosto da palavra desonestidade, mas é absolutamente incorreto que o indivíduo se permita, em determinadas circunstâncias, usar da sua intelectividade, desse conflito da intelectividade com a racionalidade, para explicar por que ele não está indo ao encontro do seu dever. Nesse caso, nesse patamar, nesse nível da coletividade,
as consequências do desrespeito ao dever ganham dimensões complexas, muito complexas, extremamente difíceis de ser avaliada, porque envolve a vida da coletividade como um todo. Então, quando se vê um juiz no curso de um determinado processo manifestar-se supostamente alicerçado na Constituição, numa determinada direção, e de repente o mesmo juiz, numa outra circunstância, se dizendo fiel ao seu dever, sinaliza numa solução antagônica, isso é complicado. Fica uma sensação desagradável de que pode estar havendo alguma coisa errada. Isso gera insegurança jurídica e gera uma oportunidade para que se comece a fazer ilações. Isso é muito ruim para a coletividade, muito ruim para a instituição. A instituição não faz sozinho nada, né? A instituição se manifesta através do conjunto de decisões que os seus integrantes adotam. Então fica porquê, né? Fica aquela sensação desagradável do porquê. Todos aqueles que se sintam prejudicados pela decisão e confrontando a circunstância de que aquele mesmo juiz, em outra oportunidade, se manifestou de forma antagônica, não digo nem conflitante, antagônica, aí começam a se permitir fazer ilações. Por que será? Será que é por isso? Será que é por aquilo? E não cabe, e isso precisa ficar muito claro, e não cabe que se pretenda impedir os prejudicados de manifestar a sua inconformidade, de dar publicidade a essas ilações. Elas, na verdade, são consequências de que se poderia chamar filosoficamente do fato do juiz ter sucumbido ao seu querer em detrimento do seu dever. Quando um indivíduo nesse nível, nesse estágio da sociedade, da coletividade, no cargo elevado ao qual foi guindado por alguém da coletividade, ele torna pública a sua forma de politicamente enxergar as coisas que estão acontecendo, também gera um mal-estar muito grande, porque meu filho é advogado, eu estou cansado de ouvir ele dizer: o juiz se manifesta nos autos. E de repente, quando essa manifestação é pública e deixa transparecer uma posição pessoal com um desdobramento político e de repente até político partidário, ou se não político partidário, político alinhado a uma visão de um segmento, isso aí complica, porque macula, contamina as suas manifestações futuras, que se esperaria que fossem ascéticas do ponto de vista político, do ponto de vista de interesses, visões pessoais. Nesse nível não cabe esse tipo de comportamento. Então a gente fica... Como é que se soluciona problemas desse tipo?
De que forma se podia normatizar que a escolha de indivíduos para cargos nesse nível precisaria considerar que a sua vida pregressa registra inquestionavelmente um comportamento racional. Mas isso é complicado, isso é difícil, não tenha dúvida que é difícil. Agora, complementarmente, exige que aquele que foi guindado a esse cargo se policie, passe por um processo de se transformar, se autotransformar num indivíduo de melhor qualidade, em que o seu comportamento, as suas manifestações profissionais, independentemente do que ele possa acreditar na sua vida particular, mas o seu comportamento profissional no exercício do cargo, ele tem que ser absolutamente ascético ao querer. Não, eu só estou aqui para fazer o que é o meu dever. E no caso específico de um cargo no STF, o meu dever é cumprir a Constituição, independentemente do aspecto específico, concreto, do processo que me caia nas mãos. Não há a mínima possibilidade, né, de se imaginar que, nesse caso, por essa e aquela razão, eu vou agir nessa direção. Nesse caso, e por essa e aquela razão, eu vou fazer exatamente o oposto do que eu fiz antes. Porque aí deixou de ter como referência a Constituição, e sim circunstâncias que sejam entendidas pelo ocupante do cargo como prioritárias, mais relevantes nesse ou naquele. E o pior de tudo, abrindo a possibilidade para ilações, para reflexões, para questionamentos e uma série de outras consequências até mais graves no contexto da coletividade. Então é dentro desse sentido que o título desse vídeo se justifica. Estaria faltando racionalidade aos ocupantes dos cargos de juízes no STF? Eles estariam se permitindo sobrepor o seu querer pessoal ao seu dever?